Chegou a hora, está na hora, vamos orar e nossa turma juntar. Hoje é domingo, que dia lindo, pra Jesus Cristo o Senhor celebrar. Vamos abrir bem os ouvidos e preparar o coração para receber de Jesus Cristo hoje uma nova lição. Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Puxa vida! Mais uma vez nós estamos falando de um assunto muito legal, que é sobre o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito Santo que habita em nós. Então essa já é a quarta lição falando sobre essa pessoa, sobre o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade. E por que nós estamos falando tanto do Espírito Santo? Porque nós precisamos entender a importância de ter o Espírito Santo dentro de nós. Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Você já ouviu esse texto, mas nós vamos relembrar. Está lá em João 14, de 12 a 26. Presta atenção. E você que já sabe ler, pode abrir sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? João 14, de 12 a 26 diz assim: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E depois, crianças, tem um outro pedacinho do texto, que fica lá em João 15, que Jesus de novo fala sobre isso. Olha só, está lá no versículo 26 e 27. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Olha só que interessante. Vamos falar hoje de novo do Espírito Santo. Eu já disse que ele faz parte da Trindade. O que é Trindade, pastora? Trindade é o Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que é ele é trino. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Espírito Santo e ele é o Deus Filho, Jesus Cristo. Então, olha só, o Deus Pai Criador enviou Jesus Cristo para nos salvar. Por quê? Porque lá no Éden o ser humano pecou e se afastou de Deus completamente. E Jesus veio e Jesus fez a missão dele, Jesus foi morto na cruz, ressuscitou e ele, antes de tudo isso acontecer, ele falou para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. O que é órfão? Órfão é quem não tem pai e mãe. Qual é a sensação de órfão? De estar abandonado, sozinho. Então os discípulos estavam ouvindo Jesus falar aquelas coisas, eles não estavam entendendo muito bem, mas Jesus sabia que quando ele morresse, os discípulos iam se sentir muito sozinhos. E de fato aconteceu. Até Jesus ressuscitar, eles ficaram super tristes, desanimados, se espalharam. Aí Jesus ressuscitou e começou a juntar todo mundo de novo. Mas chegou um momento que Jesus falou: eu tô indo para o meu Pai, mas vai vir o Espírito Santo para habitar dentro de vocês. Isso aconteceu, eles estavam reunidos em oração no dia de Pentecostes, que é uma festa que os judeus comemoram, e aí o Espírito Santo foi enviado por Deus na vida deles. E eles viram como se fossem línguas de fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar outras línguas, e outras pessoas que estavam lá começaram a ouvir falar da mensagem do Evangelho na língua dele. Então as pessoas foram se convertendo e conhecendo sobre Jesus. Então foi maravilhoso, aquilo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Ele mandou o Espírito Santo. Então lembra, crianças, nós adoramos um Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí o que acontece? Qual é a missão do Espírito Santo? Jesus já falou aí nesse texto, conselheiro.
Conselheiro é a pessoa que dá conselho. Ele também é o consolador. A consolador é aquele que quando você está triste, ele te consola, ele te dá um apoio. Ele também vai te ajudar a quê? A entender a verdade da palavra de Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, que o teu Espírito Santo me ajude a entender essa palavra. Então o Espírito Santo, ele faz um monte de coisas boas para nós. E hoje nós vamos ver um teatro a respeito disso, né? Do que aconteceu na vida do Davi e como ele entendeu uma das funções do Espírito Santo. Você quer ver? Vamos lá? Denise, mãe de Davi, precisou dar uma saidinha rápida para visitar a vovó, que estava doente, e levar uma sopinha. E ela tinha que deixar Davi em casa. Filho, eu vou na vovó rapidinho levar uma sopa pra ela, mas eu já volto. Tá com cara de que vai chover muito, então não abre a porta pra ninguém. Eu já venho, tá bom? Um beijo. Alguns minutos depois que a mãe de Davi saiu, começou a chover. Davi corre para a janela. Nossa, tá chovendo bastante. Nunca vi uma chuva tão forte assim. Houve-se fortes trovões, ventania e chuva forte. Davi sentiu medo. Nossa, mãe, tá demorando tanto, por quê? A casa da vovó é bem pertinho. Eu devia ter ido com ela. Mais barulho de chuva e trovões. Davi começa a chorar encolhido no sofá. Sua mãe chega, toda molhada, abre a porta e encontra o Davi chorando. Davi, meu filho, você tá chorando, o que aconteceu? A mãe começou a chover forte e eu tive medo. A casa da vovó, se ela não chegava rápido. Mas meu filho, eu tive que vir com cuidado porque a chuva me pegou no meio do caminho, por isso eu demorei. Não fica assim. Nossa, seu coração tá acelerado, você tá nervoso. Por que você não orou para o Espírito Santo te acalmar? Fiquei com tanto medo, mamãe, que eu esqueci de orar. Oh, meu filho, às vezes isso acontece comigo também. Nós vamos orar para o Papai do Céu para ele acalmar o nosso coração, tá bom? Sua mãe lhe disse que ela não tinha medo de chuva, mas tinha outros tipos de medo. Mas quando sente medo, ora ao Pai Celestial. Davi e sua mãe oraram ao Pai Celestial para que os mantivessem em segurança. Depois disso, Davi se sentiu seguro e feliz. Sua mãe disse que o Pai Celestial mandou o Espírito Santo para provocar esse sentimento para que ele não tivesse mais medo. E agora, meu filho, como você tá se sentindo? Ah, mamãe, o medo já foi embora. Depois que eu tava no Papai do Céu, tô me sentindo bem melhor. Ai, que bom, filho. Às vezes eu também fico assim, eu fico nervosa, até esqueço de orar. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar vou me trocar de roupa e vou preparar um bolinho pra gente, tá bom? Tá bom. Eba! Gostaram do teatro, crianças? Vocês viram o que aconteceu com Davi? Ele estava com muito medo daquela tempestade. Eu também, quando tem umas tempestades fortes, eu também fico um pouco assustada. Mas eu faço a mesma coisa que o Davi, né? Eu oro, peço, Senhor, me ajuda. Eu tô preocupada com essa chuva, tô preocupada com a minha casa, de acontecer alguma coisa comigo, de acontecer alguma coisa com meus filhos, com meu esposo. Eu começo a orar. E aí aquela preocupação vai embora. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a colocar paz no meu coração. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento tão difícil, né, crianças? Todo dia a gente ouve falar dessa pandemia, que as pessoas estão pegando esse vírus e que é perigoso e que vocês não podem sair de casa e tem que usar máscara. Não tem hora que você fica meio assustado? Eu também. Mas aí a gente vai orar e pede, Espírito Santo de Deus, me dá paz. Me dá calma, consola o meu coração. E aí o Espírito Santo, sabe o que ele faz, crianças? Ele começa a me fazer lembrar textos bíblicos que dizem que o Senhor me cuida de mim, que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor sabe as minhas necessidades. E eu começo a lembrar da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar da verdade. Por isso a gente precisa pedir ajuda dele. Então eu quero lembrar com vocês 4 coisinhas. Tem outras, mas essas 4 você vai terminar essa lição e você vai lembrar e você vai poder contar para sua pai, para sua mãe, o que você aprendeu na nossa lição hoje. Primeira coisa, Espírito Santo ensina. Ele te ensina. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Imagina, Jesus ficou 3 anos conversando com os discípulos e conversando. Você lembra tudo que você conversou semana passada? Difícil, né?
Mas olha só, eles foram lembrando e foram contando, e aí eles falaram, vamos escrever para que outros cristãos mais para frente possam entender. E eles foram se lembrando, e quem fez eles lembrarem? O Espírito Santo. Sabe por que a gente tem a Bíblia? Porque o Espírito Santo fez os apóstolos lembrarem tudo que eles passaram com Jesus. Bacana, né? Mas ele pode fazer isso com a gente também. Aquilo que a gente aprende na igreja, o Espírito Santo pode fazer a gente lembrar na hora da necessidade, na hora que você está falando com um amigo, na hora que você está precisando lembrar das coisas boas que Deus fez para você. Ele te guia. Olha só, Romanos 8,4 fala assim, nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai guiar a gente para fazer as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Então, uma pessoa que não tem o Espírito vai fazer uma decisão do mundo. Ah, o que tem eu pegar essa caneta do meu amigo? Não tem nada, todo mundo faz, né? Mas o Espírito Santo vai falar, não vai pegar a caneta do seu amigo, isso é roubo, você não precisa. Eu vou providenciar isso para você. Você pode falar com a sua mãe, você pode orar, você não precisa pegar as coisas dos outros. Aí você tá lá muito bravo, quer falar um palavrão. O Espírito Santo vai falar, não precisa falar essa palavra feia. Essa palavra feia são as pessoas do mundo que falam. Você pode não falar, você pode ficar quieto, você pode entregar todos esses sentimentos para mim. Então, o Espírito Santo, ele nos guia para quê? Para tomar decisões corretas. Quanto mais a gente ouve o Espírito Santo, mais a gente toma decisões corretas. É assim na minha vida também. Todos os dias eu tenho que tomar decisões. Então, por isso que a gente precisa ler a palavra, orar todos os dias, para que nas nossas decisões nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser quando crescer? Senhor, prepara uma esposa para mim, um esposo para mim. Eu quero fazer... Nossa, quando a gente é criança, a gente tem um monte de sonhos. Eu tinha um monte de sonhos. Eu colocava o quê? Para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu queria tanto isso na minha vida. Me abençoa, me ajuda a chegar nesse lugar. E se for da vontade de Deus, claro. Porque se eu quero uma coisa e Deus não quer, o Espírito Santo vai me ajustando na caminhada, para que eu não faça algo que não seja bom para mim, mas que eu faça algo que Deus quer que eu faça. Outra coisa, o Espírito fala com você. Nós temos vários textos na Bíblia dos discípulos ouvindo a voz do Espírito Santo e dizendo, faça isso, faça aquilo. Sabe, crianças, eu vou contar uma história para vocês muito legal. Teve uma vez que há muito tempo atrás, eu estava arrumando minhas compras lá na casa, né? E eu olhei e pensei numa pessoa da igreja, numa irmã da igreja. Lá em São Paulo foi isso. Aí eu falei assim, puxa, essa irmã tem filhos pequenos. E eu vou separar todos os ingredientes para ela fazer umas coisas gostosas para as crianças. Então eu não preparei uma cesta básica normal, né? Arroz, feijão. E também eu nem tinha isso lá na minha casa naquele dia. Eu tinha leite condensado, eu tinha leite de coco, eu tinha farinha, eu sei que eu separei tudo. E aí eu percebi que daria para fazer um bolo, aí eu acrescentei os ovos, eu fiz uma sacolinha e falei assim pro pastor Nivaldo, ai amor, não sei, me senti uma coisa tão forte de mandar isso para essa irmã, você pode levar isso para ela? E o Nivaldo estava indo para o bairro e falou, não, eu vou levar. Crianças, quando chegou no domingo, essa irmã, junto com a filha dela, vieram correndo me dar um abraço. E ela falou assim, com os olhos cheios de lágrimas, ai, você não acredita, Ana, que o dia que você mandou aquelas coisas todas foi o dia do aniversário da minha filha. E de manhã ela pediu para mim, mãe, faz um bolo para mim? E eu falei para ela, filha, nós não temos nada para fazer bolo. Vamos orar? E aí elas oraram de manhã. E de tarde o Nivaldo levou aquelas coisas. Quando ela contou isso para mim, eu fiquei tão feliz. E eu tenho outras histórias para contar, mas eu quis contar essa porque foi uma criança que orou, junto com sua mãe, pedindo um bolo de aniversário. E o Espírito Santo falou comigo, prepara umas coisas para levar para essa mãe. Ai, crianças, nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, porque tudo que ele fala pra gente são coisas boas e pra gente fazer algo bom que vai glorificar o nome de Deus. Então nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. E a última coisa que eu quero falar nessa aula, para você lembrar, ele intercede por você.
Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele orava pelos seus discípulos. Quando ele manda o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você está angustiado, que você começa a orar e você nem sabe as palavras certas para explicar para Deus o que você está sentindo? Você fala: ai, Senhor, eu sei o que está acontecendo comigo, mas eu tô triste. E aí você vai falando, mas você parece que você não consegue falar tudo que você está sentindo. Você não consegue expressar tudo. Mas olha, não precisa. O Espírito Santo intercede por nós. E ele sabe, porque ele está dentro de nós. Ele sabe o que a gente está sentindo. Então, se a gente não souber explicar tudo, ele vai falar com Deus. Olha, está acontecendo isso com a Ana. Ela precisa de consolo. E o Espírito Santo vai me consolar. E Deus vai agir na minha vida. Legal, né? A gente precisa aprender a usar essas ferramentas na nossa vida, de oração, de escuta, da palavra, para a gente poder fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então não se esqueça, o Espírito Santo te ensina, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo fala com você e o Espírito Santo intercede por você. Como é bom ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas só tem o Espírito Santo quem já aceitou Jesus como seu Salvador. Então hoje, agora, nesse momento, eu quero orar com você. Pode ser que você já aceitou Jesus, mas você não está percebendo essa ação do Espírito Santo na sua vida. Então você tem que ficar mais atento. A gente vai orar para que você fique mais atento a ouvir a voz do Espírito. Porque quanto mais a gente ouve, a gente vai ouvindo mais, vai entendendo mais. A gente precisa abrir nossos ouvidos, né? E ler a palavra, lógico. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você não lê. Então nós temos que ler a palavra. Agora, pode ser que você não tenha nem Jesus e nem o Espírito Santo, porque você ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas você pode entregar hoje. Então nós vamos orar agora, tá bem? Nós vamos orar e pedir a Deus que possa abençoar a sua vida. Você pode fechar seus olhos aonde você está e nós vamos orar? Sim? Então vamos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque o Senhor enviou o Consolador para nos ajudar, para nos ensinar, para nos guiar. Deus, para falar conosco e para interceder por nós. Muito obrigada, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor abençoe cada criança que está aqui nesse momento assistindo essa mensagem. Talvez ela não está percebendo a presença do Espírito na sua vida. Talvez ela precise abrir seus ouvidos espirituais e começar a entender as coisas espirituais. Eu quero que o Senhor abençoe a vida delas. E aqui, Senhor, pode ser que exista alguma criança que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Deus, agora, em nome de Jesus, que ela possa abrir seu coração e pedir para o Senhor entrar, que ela possa orar: Jesus, entra no meu coração, eu te aceito como meu Salvador, eu reconheço que sou pecadora e eu preciso de ti. Senhor, e se esse for o pedido dessa criança, eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir, vai perdoar, vai salvar, vai escrever o nome dela no livro da vida e vai mandar o Espírito Santo para dentro dela. Então, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor parece algo tão simples, e na verdade mas é tão poderoso para transformar as nossas vidas. Eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos adorar o Senhor, nosso culto ainda não terminou, continua aí adorando o Senhor com toda alegria, tá bom? Um beijo! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olá, Agapinho, que bom estar aqui com vocês de novo. Estamos eu e o Fábio. Oi! Nós estamos aqui para fazer o louvor com vocês, para ajudar vocês a adorar o Senhor. E eu sei que vocês estão aprendendo um tema muito legal, que é sobre o amigo Espírito Santo. E Jesus é nosso amigo, Deus é nosso amigo, o Espírito Santo é nosso amigo. Então nós vamos adorar agora o nosso amigo. Vamos lá? Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, bata os pés. Se Jesus é seu amigo, bata os pés. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, bata os pés. Se Jesus é seu amigo, faz o ru.
Se Jesus é seu amigo, faz uhul. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, faz uhul. Se Jesus é seu amigo, faça os três. Se Jesus é seu amigo, faça os três. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, faça os três. Peraí. Vocês estão fazendo aí em casa? Vocês aprenderam já, né? Muito fácil. Agora a gente vai fazer mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Vamos lá? Todo mundo. Vamos lá. Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, bata os pés. Se Jesus é seu amigo, bata os pés. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, bata os pés. Se Jesus é seu amigo, faz uhul. Se Jesus é seu amigo, faz uhul. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, faz uhul. Se Jesus é seu amigo, faça os três. Se Jesus é seu amigo, faça os três. Se Jesus é seu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é seu amigo, faça os três. Senhor, tão pequeno
te amo.